Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, programa da TV Cultura, nossa parceira há quase 4 anos, estão convidados a continuar conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, e hoje vamos receber o presidente regional do PT e líder do partido na Câmara, o vereador André Camay. Seja bem-vindo, vereador. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Sempre um prazer vir aqui fazer essa boa conversa, né? Legal. Podemos chamar do Roda Viva do Acre. É, o Roda Viva do Acre. A pressão aqui é a mesma. Legal. Gostei da comparação. Legal. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Igualmente. Boa noite, Camay. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Camay. Boa noite. É interessante lembrar que nós estamos há quanto tempo no ar? 14, 15 anos. 14 anos já. Vai para 14 anos. Né? É. Só que pela primeira vez a gente faz programa inédito no mês de janeiro. O diretor esse ano deu um castigo para nós. Ainda bem que eu vou ser remunerado em dobro. Claro. Ele não é nada de besta, ele tirou as férias dele em novembro e chegou descansado. Aí tirou direto como cantiga de grito. Mas você merece tudo isso e muito mais. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio da Ótica Moderna até no nome. Quero mandar uma boa noite especial inicialmente para a nossa amiga Zália Ayashi, que não perde uma edição do programa, e também a Moema Nucci. São duas mulheres de valores e que trabalharam e continuam trabalhando para o engrandecimento do nosso Estado. Nós temos também a satisfação de chegarmos não só aqui em Rio Branco, mas também no interior, em Bujari, em Quinarim, em Porto Alegre, Capixaba, Palácio de Castro, Parte de Acrelândia, Sena Madureira, diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET, HDTV Canal 15, ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net e ainda o nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @orriobranco. Como você viu na apresentação, nós estamos aqui hoje a receber no programa o vereador André Camay, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara e presidente regional aqui no nosso estado. Doutor Narciso, pode começar a série de entrevistas ao nosso convidado especial. Eu quero me dirigir ao Camay, primeiro para louvar o seu mandato. Obrigado. Porque ser solidário numa Câmara com 21 integrantes, e você ser Do bloco Eu Sozinho. O líder dessa bancada. Você se lembra que na Constituinte o PV só tinha um deputado, que era o Nosso amigo. O Gabeira? o Barreira. Gabeira. Aí o Ulisses Guimarães, com aquela autoridade dele, foi: como é que vota o PV? E era ele sozinho, então me disse o cargo. Mas, André, me diga uma coisa. Quando toda essa turma que está na política do Acre, que são senadores, deputados federais, deputados estaduais, comia na gamela do PT. Não tem nenhum. Não escapa nenhum. Aí só eu me arvorei-se ao antipetista do Acre. Aí eu saio da atividade política e os que comiam na gamela do PT dizem que eu virei petista agora. É essa visão que você tem de mim hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que, primeiro, eu sou, pela natureza, inclusive do que você disse, pela atividade que eu exerço hoje, eu acho que a oposição ela é necessária e absolutamente legítima. Um dia desses eu conversei com um jornalista e ele perguntava para mim se o PT ia se comportar com humildade na eleição ou ia continuar fazendo críticas a quem está no poder porque o PT perdeu as últimas eleições. Eu disse: amigo, que história é essa de que então quer dizer que agora fazer oposição é uma atividade de arrogância? Isso não existe. A oposição ela é absolutamente legítima e ela é necessária, né? Para que a gente, numa democracia,
Senão é uma ditadura, senão é uma E é mais fácil ser autocracia. prudente que ser oposição. É né? lógico, é muito mais fácil. Né? Então, assim, eu acho que você cumpriu um papel naquele momento, muita intensidade, vamos dizer assim, né? Naquele momento. E eu penso que grandes são as pessoas que são capazes de fazer oposição e de, em certo momento, reconhecer os avanços, as coisas que acontecem e tal. Isso é grande. Né? Isso é quem faz a luta política com honestidade. Fazer oposição por fazer oposição, porque eu estou simplesmente no polo oposto, porque eu estou no lado contrário e não reconhecer absolutamente nada no decorrer da história, eu acho que isso não é algo inteligente. Né? Então, a visão que eu tenho de você é de alguém capaz. Você é uma das melhores memórias da política. Eu sempre costumo dizer o seguinte, assim, eu gosto de conversar contigo, porque tanto você quanto o Carioca, que é meu companheiro do Partido dos Trabalhadores, são as melhores memórias da política. Poucas pessoas descrevem momentos da política como vocês descrevem, porque vocês viveram isso. Cada um na sua posição, cada um na forma que foi conduzido. Então, eu respeito a tua história nessa caminhada e vejo a minha visão sobre você é que você é um excelente analista da política no Acre. Consegue olhar de forma tridimensional, entender cada momento, reconhecer cada momento e cumprir o seu papel quando está na atividade política. Você estava na oposição, cumpriu um papel na atividade política, mas não deixou de analisar a política com honestidade, reconhecendo as questões positivas de todos os aspectos e todos os momentos e também fazendo as críticas que são necessárias, como faz agora, como fez antes, como fez na nossa época e como fez anteriormente. Então, eu tenho essa posição. Eu penso que a gente precisa voltar a ter gente que faça política com a alma, de verdade. Né? Essa relação absolutamente instrumental da política tem levado a política para caminhos muito ruins. E eu penso que a gente precisa voltar a ter utopia de todos os espectros políticos. Utopia da direita, utopia da esquerda, para que a gente possa ter uma sociedade, buscar uma sociedade que a gente sonha de verdade. André, me diga uma coisa. Você é candidato a deputado federal. Pré-candidato, senão a Justiça Eleitoral me pega. Pré-candidato. Que eu acho uma besteira essa questão de chamar candidato e pré. Isso é coisa de jabuticaba do Brasil. A campanha começa no dia seguinte da eleição. Começa com 4 anos de... Aí não, pode chamar pré-candidato, não. Olha. Mas me diga uma coisa. Uhum. Hoje a grande dificuldade dos partidos políticos, estou dizendo a direita e a esquerda, são de montar chapa para atingir o quociente eleitoral, que esse ano deve ser mais de 55 mil. Não sei se vocês já calcularam. Fazer o primeiro deputado. O partido ou coligação, que não é coligação, uma delegação aí, teria que atingir isso aí. Vocês têm nome, porque no passado recente, nós tivemos, por exemplo, o caso do MDB. A Jéssica teve uma votação estupenda. 20 mil votos teve. 20 mil votos. O nosso saudoso Flaviano decepcionou com 10 mil. O Rocha também com outro. Não conseguiram fazer o quociente. E a Jéssica, sendo a terceira ou quarta mais votada, acabou não se elegendo. Entrando, O que eu pergunto é o seguinte: vocês hoje têm chapa suficiente para fazer deputado federal? E eu acrescento mais. Há boatos, há narrativas, e que não se descarta a possibilidade, dependendo do quadro, até lá, análise do quadro, e vocês gostam muito de fazer isso, Gosto. eu acompanhei, do Jorge sair, inclusive, para a federal também. Vamos lá. Primeiro, com relação às chapas, né? A gente está construindo isso. Não posso dizer para você que hoje nós temos uma chapa já consolidada e resolvida com relação à federal. Estadual, a gente está bem melhor encaminhado, talvez, com relação à construção da chapa. Nós temos quadros. Né? Nós temos 3 candidaturas, penso eu, que já estão mais ou menos definidas para a federal, né? Pelo uma em cada partido da federação. Né? Temos a pré-candidatura da Perpétua, né? Foi deputado federal, um quadro extraordinário. A minha pré-candidatura pelo PT e a pré-candidatura do Virgílio, lá no PV. Né? Tudo isso é público, as pessoas já viram o Virgílio, que é filho do meu companheiro Tião Viana. O Virgílio tomou a decisão de ir para o PV. Mas nós vamos ter chapa. E uma chapa competitiva.
Eu costumo dizer que disse para algumas pessoas que nós vamos surpreender na hora que a gente constitui a chapa. Não gosto de vender terreno na lua, não sou desse tipo. Então, eu penso que a gente vai conseguir construir uma chapa para disputar uma vaga. Isso nós vamos conseguir fazer. Com uma chapa competitiva. Se vai eleger ou não vai, depende do desempenho que nós vamos ter. Da capacidade nossa de unir um campo, de unificar os nossos partidos, de mobilizar a nossa base e fazer a campanha como ela precisa ser feita. Então, essa não é uma preocupação que eu tenho, porque nós temos quadros capazes de fazer esse debate. Nós temos, inclusive, quadros que estão hoje com a perspectiva de ser candidato a deputado estadual, que podem ser mobilizados para ser candidato a federal. Porque eu penso que o que nós podemos oferecer ao presidente Lula, de melhor, que o Acre pode oferecer de melhor ao presidente Lula, nesse momento da história, é eleger um senador e um deputado federal. Esse é o grande esforço que a gente tem. Não só o PT, o nosso campo. O campo que é base do governo do presidente Lula aqui no Acre. Com relação ao Jorge, essa possibilidade do Jorge ser candidato a federal não existe. O Jorge é o nosso quadro, candidato majoritário a senador da República. Nós convidamos o Jorge. O presidente Lula já tem dialogado com ele sobre essa possibilidade. O presidente do PT, o Edinho Silva, esteve aqui, reafirmou essa intenção de que o Jorge seja o nosso candidato ao Senado. E que tem grandes possibilidades de eleição. Nós temos um cenário com uma disputa de Senado absolutamente pulverizada, nós temos um conjunto de candidatos aí e todo mundo está na possibilidade. E o PT o nosso campo tem uma base que dialoga com um pouco mais de 30%. Osmir, na eleição passada, o presidente Lula teve 27% dos votos no Acre. 27%. O Jorge teve 24% no Acre todo. Em Rio Branco, o presidente Lula teve 30% dos votos. Se a gente conseguir repetir, e eu acredito que o presidente Lula aumenta essa quantidade de votos no Acre hoje. Aumenta, tem grandes possibilidades de aumentar. Então, se a gente chegar entre 35% e 40% dos votos com o presidente Lula no Acre hoje, esses votos aqui ajudarão certamente a gente a garantir uma eleição ao Senado. Se o Jorge chegar a 30% dos votos, nós vamos ganhar a eleição. Ou com a primeira ou com a segunda vaga, a gente ainda não sabe. O campo da direita, vamos chamar assim, tem um conjunto de candidatos. Tem um favorito, que é o governador Gladys, que tem dificuldades e problemas a enfrentar. Não vou fazer um julgamento aqui do que vai acontecer, né? Mas ele vai enfrentar uma questão judicial ainda, que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas ela é fato hoje, né? Ele tem que encarar essa situação e vai fazer a disputa. Agora, nossa tarefa é unificar o nosso campo. Essa é a tarefa fundamental e que todos nós precisamos entender que é o momento da gente fazer, é unificar o nosso campo. Então, unificar o campo progressista e o campo democrático, ela é fundamental, absolutamente fundamental. Aliás, eu tenho dito que a gente precisa dialogar para muito além dos partidos do que a gente chama de esquerda, centro-esquerda e progressistas. A gente tem que discutir com o campo democrático, entendeu? Então, é isso que eu penso. Então, com relação ao Jorge, o Jorge é nosso pré-candidato ao Senado. Teve uma eleição aqui no Acre que eu fui o 5º candidato a deputado federal mais votado e vi 3 petistas com menos votos do que eu e para a Câmara Federal. Entrarem. Exatamente porque o PT fez 6 deputados federais. E o nosso PP, saiu eu, Flaviano, e foi prefeito de Cruzeiro do Sul. Então não fez 6, fez 5. Fez 5. O MDA na época, né? Não, Osmir, fez 6. A Frente Popular, não o PT, a Fez Frente Popular. 6. Eu era para ser o 3º e eu perdi para o PT que fez 6-2. Ah, sim. Foi 6-2. Eu pergunto, essa gente que deteve cargos no PT, que foram prestigiados pelo PT, é natural que tenha desanimado partidariamente. Essa gente continua imobilizada? Tarcísio, eu acho assim, eu imagino de quem que você está falando, então, mas eu não chamaria de imobilizada. Eu acho que nós tivemos uma geração que foi absolutamente importante, exerceu mandatos fundamentais, e, de fato, num momento muito importante da nossa história,
né, e tem um legado, e construíram um legado que a gente se orgulha muito dele, né, e que estão ainda filiados ao PT e que todos estão absolutamente convidados a estar conosco. Né? Então, nós tivemos companheiros e companheiras que exerceram mandatos tanto de deputado estadual, de prefeito, de senador, de governador, enfim, e estão todos convidados. Eu conversei pessoalmente com alguns deles, né, dizendo, olha, acho importante que a gente unifique todo mundo, a gente não pode ter um movimento de reserva de vaga. Ah, o André é pré-candidato, então fulano não pode ser candidato. Não, todo mundo tem que ser candidato. Eu sou dessa tese. Então eu estou chamando. Agora, eu respeito muito as pessoas e as decisões das vidas delas. Né? Eu entendo que pessoas que entregaram a vida de forma absoluta, mesmo antes da gente ter poder, depois, no exercício do mandato, e é bom a gente lembrar que essas pessoas, elas não caíram de paraquedas nos mandatos. Elas têm uma trajetória que chegou até ali. Elas colaboraram para a construção do PT, para a construção da Frente Popular e para tudo isso. Mas seria fenomenal se elas pudessem disputar essas eleições, porque muitas têm lastro e voto ainda. Né? As pessoas reconhecem elas. Mas eu não vou submeter o PT à espera de ninguém que pessoalmente decidiu não fazer a disputa eleitoral. Nós estamos buscando quadros novos, nós estamos buscando dialogar com os movimentos sociais, nós estamos buscando dialogar com novas lideranças para chamar essas pessoas para serem candidatos. Vou te dar um exemplo. Nós temos um companheiro hoje que está no INCRA, chama Márcio Alessio. Um cara extraordinário, competentíssimo, está trabalhando, está convidado a ser candidato, ou a deputado estadual ou a deputado federal, se ele quiser. Nós temos o Cesarinho, que é um jovem militante do PT histórico, foi presidente do PT, histórico que eu falo assim, porque é dedicado, vai ser candidato a deputado estadual, está animado. Cesário? O Cesário, candidato a deputado estadual, está muito animado. Nós temos, por exemplo, o Padre Antônio, que foi padre lá em Chapuri, padre lá de Chapuri, agora pediu licença ao bispo, tem o apoio de boa parte dos padres da Igreja Católica e vai ser candidato a deputado estadual. Né? E outros quadros. Diz que esse padre está bem posicionado lá. Muito bem, tem andado muito, é uma pessoa animadíssima, um cara extraordinário, uma cabeça jovem, entendeu? Então, assim, o que eu estou dizendo é que nós estamos nos preparando para reposicionar o PT no debate político. E nós estamos contando com esses companheiros que tiveram mandato ou que exerceram cargos para ou ser candidatos ou nos ajudar. E eu tenho certeza que eles vão nos ajudar. Que eles estarão aqui. Permitam ainda, dentro da sua resposta, o PT, ele foi vitorioso no Acre durante 20 anos. Sim. 20 anos. Na sua avaliação, e você como um cara que esteve sempre à frente do PT, qual a causa ou as causas que, no seu entender, fizeram com que o PT hoje tivesse dificuldades até mesmo de eleger? Só elegeu você, só tem você como vereador. Sim. Não tem um deputado estadual, não tem um federal, não tem um senador, não tem nada. Quais são as principais causas que você debita para ter chegado a esse ponto? Fora a fadiga dos metais, que nós sabemos que é natural. Não, eu acho que é o seguinte, tem várias coisas. Esse desgaste material, ele é normal, imagina. A nossa experiência de 20 anos aqui talvez seja uma das poucas do Brasil, eu não conheço outra. Né? Você passar com o mesmo grupo político muito tempo no poder faz com que a sociedade mesmo tome a decisão de mudar. A sociedade sempre quer mudança, a sociedade sempre quer avançar, ela sempre quer experimentar coisas novas. Eu penso que é isso. O MDB... Mas permita-me só fazer uma parte. E a administração de vocês não foi administração ruim. Não, mudaram a figura de Rio Branco e tal. Não, eu vou chegar aí. Eu acho que os nossos governos, tanto na Prefeitura de Rio Branco, nas prefeituras do interior, quanto no governo do Estado, as pessoas costumam dizer assim, mas vocês fracassaram. Eu digo, rapaz, se alguém tiver uma experiência de 20 anos de governo, consecutivos, com todos os espaços que nós tivemos e com todas as entregas que nós fizemos, eu topo discutir essa questão do fracasso. Na minha opinião, a experiência da Frente Popular é uma experiência de sucesso. Ela é uma experiência de sucesso, que se encerrou, porque ninguém é eterno em lugar nenhum. Né? Mas ela é uma experiência de sucesso. Ela durou 20 anos, mas ela se encerrou. Eu penso que uma das coisas, Osmi, que fez com que a gente tivesse esse ambiente aqui é que nós estamos vivendo um momento no país, o Narciso foi lá na Câmara um dia, numa homenagem lá do PP, e eu fiz uma fala sobre isso,
eu sou contra o discurso da polarização. Eu acho que o Brasil está politizado. Politizado no sentido de que as pessoas estão discutindo política, definindo posições políticas e discutindo política. O Brasil está politizado. E eu penso politizado e polarizado? Não, polarizado eu não concordo. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por que eu não concordo. Tem uma explicação também. Você não está vendo muito ódio de parte É aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Eu penso que esse ambiente de uma certa guerra ideológica, que é fantasiosa. É fantasiosa. O Brasil não vive uma guerra ideológica. Nós não temos líderes teóricos de ideologias disputando poder no Brasil. Nós temos projetos, não. Nós temos projetos absolutamente amplos. Vamos olhar para o governo do presidente Lula. Podemos dizer que é um governo de esquerda? De esquerda? Não podemos. O governo do presidente Lula é um governo de um líder de esquerda, que é o Lula, de um líder popular, que é o Lula, absolutamente amplo, que mantém de forma absolutamente responsável as relações econômicas do capital. Ora, o Plano Safra leva 500 bilhões de reais do orçamento para financiar o agronegócio do Brasil. O maior plano safra da história, o governo do Lula. Mas porque também o agronegócio é quem leva o Brasil nas costas. Não, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que não é um governo de ruptura. Não é. Então, por isso que quando eu digo que a gente não tem um país polarizado, é porque é o seguinte, nós temos um movimento ideológico de extrema-direita no Brasil. É fato, ele existe. Um movimento ideológico de extrema-direita com perspectiva de poder. Ele tem perspectiva de poder, ele já ganhou o governo, o Bolsonaro foi eleito. Mas a esquerda radical, que seria o polo oposto, ela existe, mas ela não tem perspectiva de poder no Brasil. Quem tem perspectiva de poder no Brasil, a partir do campo progressista e da esquerda, é uma unidade de centro-esquerda, centro-direita, que chama campo democrático. Por isso que eu digo que não há polarização. Porque eu não posso dizer que a democracia é um polo. A democracia é ponto de chegada para todo mundo. Entende? Ela não pode ser um polo. Então é essa a análise que eu faço. Com relação, para eu responder a tua pergunta de forma objetiva, com relação às razões pelas quais a gente está, primeiro tem essa questão do ódio. Se criou uma ideia de uma violência política e de que a política se faz por aí, não pela discussão de projetos, efetivamente. Né? Depois, de que eu acho que aqui, com o encerramento da Frente Popular, com o fim daquele ciclo da Frente Popular, era natural que quem viesse logo depois fizesse um esforço para uma certa demonização. Ora, no plano nacional, nós ficamos de 2016 até de 2014 até 2018, até 2020, interditados de fazer política. O PT não estava interditado. Aqui no Acre, tentaram fazer isso também, nós ficamos quase que interditados. Nós estamos retomando a posição política agora. Então eu penso que esse surto que fez com que as pessoas odiassem de forma profunda, quase de forma cega, ele está passando. Mas, André, só uma ligeira parte. Uhum. Vamos fazer o seguinte, você faz uma parte no bloco seguinte, ok? Está estourando já o tempo aqui, eu vou só chamar, você não vai esquecer nem perder aqui o fio da meada, não. Nós vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência, porque o programa está bom e a tendência é ficar ainda melhor. Então, até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o presidente regional do PT e líder do partido na Câmara, o vereador André Camay. Isso mesmo, sempre com apoio da Ótica Moderna até no nome. Osmir Lima, por gentileza. Não, eu quero só dar prosseguimento ao que ele vinha colocando. Eu, pessoalmente, não estou fazendo nenhuma crítica ao Lula, nem ao PT, sim. Não é esse o problema. Mas se quiser fazer, fica à vontade. Não, mas não é esse o problema. Eu acho hoje quem está criando um ambiente de polarização é o Supremo Tribunal Federal. Certo. Que viola constantemente a Constituição, colocaram nas mãos de no máximo dois ou três ministros, algumas ações que vão de encontro à Constituição,
E eu posso dar um simples exemplo para você. E não há um encontro? Não há um encontro, É de de encontro encontro. mesmo. A Constituição diz que as duas casas legislativas, o Congresso Nacional, isoladamente, podem dar uma pausa no processo, ou parar um processo que esteja tramitando contra um deputado ou um senador. Eles têm o poder disso pela Constituição. 315 deputados com ramagem, no processo de ramagem, sério, para assustar o processo. O ministro Alexandre de Moraes deu a menor importância. Esses atos em si é que tem levado, você vê que mesmo essas passeatas, elas não são diretamente contra o Lula, mas são muito mais voltadas às ações, algumas vezes arbitrárias, que toma o STF. Qual é a sua opinião sobre isso? Osmi, primeiro assim, eu não sou nenhum partidário do STF, né? Às vezes as pessoas tratam o STF como se ele fosse ali um aliado de projetos políticos. Não é isso. Acho que o STF é uma instituição da democracia brasileira importantíssima, Sim. assim como é o parlamento, assim como é o executivo. E eu sou defensor da preservação do STF como uma instituição fundamental da democracia. Eu também sou. Isso eu sou absolutamente. Eu penso que o STF agiu com muita coragem nesse processo que a gente viveu há pouco tempo atrás. Com muita firmeza para que a gente garantisse, de alguma forma, a democracia, que é um princípio fundamental e absoluto da Constituição. Aliás, a Constituição só existe com a democracia, né? A Constituição, ela rege a democracia. Então, defender essa democracia ela era fundamental. Então, eu penso que o STF cumpriu esse papel e talvez fosse a única instituição com condições de fazer isso naquele momento da história. Eu ouço muito essa questão das decisões arbitrárias do STF e eu acho que o STF tem decisões arbitrárias. Tem. Nesse processo especificamente, eu ainda não as vi. Eu estou aberto para ver. Eu sou um cara, não posso dizer absolutamente legalista, mas eu sou um cara que eu absolvo e aceito as leis e as regras que são estabelecidas. Eu aceito, eu jogo com elas. Então, quando eu vejo os julgamentos que houveram e tal, eu ainda não vi, eu ainda não fui convencido de nenhum que tenha sido arbitrário e tenha sido ido contra efetivamente a Constituição. Vamos pegar o exemplo do Ramagem. Eu citei o exemplo. Vou falar. Vamos pegar o exemplo do Ramagem. O Ramagem é acusado de vários crimes. A Câmara pediu para assustar todos os processos do Ramagem, mas a Constituição diz que só serão... A Câmara a Câmara ou o Senado só podem fazer esse processo sobre os processos e os crimes cometidos no exercício do mandato. Alguns crimes que ele cometeu foram anteriores ao mandato. Os crimes do mandato foi acatado pelo ministro Alexandre. Os crimes que eram anteriores ao mandato não foram acatados. Sim. E continuou o julgamento dele, por isso ele foi preso. O André. Então eu penso isso. Né? André. Eu penso Montesquieu estabeleceu que os regimes democráticos são regidos por 3 poderes: Exatamente. legislativo, executivo Judiciário. e judiciário. O poder judiciário, eu não estou a concordar com todas as decisões do poder judiciário. O meu bom advogado é ele que ele ganha a minha causa. Quando ele perde a minha causa, não é bom advogado. É isso aí. Essa é a primeira lógica. O que acontece é que as brigas normalmente surgem dos poderes legislativo e executivo. Da disputa política. E ao judiciário cabe arbitrar por último, seja para acertar ou para errar. O judiciário e não as Forças Armadas, é bom a gente lembrar. Não, viu? Claro que tem decisões aí que a gente fica um tanto quanto... Por exemplo, você agora acabou de dar um exemplo, me deu dar um exemplo do Ramagem. Aquele senador do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, que era do PT, O Delcídio. Delcídio Amaral, foi afastado do mandato de ser senador. Foi sim. Naquela época, o PT dizia
que o Supremo era da direita. Então, o que acontece... Até porque o Supremo não tinha poderes para aquilo, mas tudo bem. Não, Osmir. Osmir, eu estou dando um exemplo factual que está acontecendo. Eu estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que... Olha, se você vê liberdade de expressão, eu vou morrer, eu estou morrendo de estudar sobre liberdade. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E isso, Truman, presidente dos Estados Unidos, disse isso há 300 anos, quando não existia rádio, televisão, inteligência artificial, nem nada. A liberdade de expressão, hoje os países do mundo todinho já estão regulamentando. Eu não tenho o direito de pegar o retrato da tua esposa ou do teu filho, mandar que, através de maquinações, de truques fotográficos, retrate a sua filha saindo de um motel. Quer dizer, aí, eu acho que a liberdade de expressão é um direito fundamental, absoluto, mas não absoluto. Eu penso o seguinte, com relação a essa questão, só rapidamente do STF, eu brincava com os amigos, dizia o seguinte, rapaz, eu não vejo a hora de voltar a falar mal do STF. O Cacai disse isso ontem no programa. Mas sabe por quê? Porque o STF, quando a gente pega as nossas questões fundamentais, agora, há pouco tempo, o STF voltou a discutir questões que a gente acha fundamental. Questões relativas a direitos humanos, questões relativas a populações tradicionais, questões relativas a garantias trabalhistas. Porque, historicamente, o STF sempre deu pau nisso tudo. Pau nisso tudo, para cima dessas questões. Né? Então, o STF acabou voltando para as questões da democracia, efetivamente, da defesa da democracia, e a gente perdeu questões que eram fundamentais da garantia de direitos, que eram fundamentais, falo que é fundamentais por conta da Constituição, que devem ser garantidas constitucionalmente, e que não são garantidas no Brasil até hoje. Muitos direitos. Pega o artigo 5º da Constituição e leia e diga, esse negócio está para o povo brasileiro? Não está. Essa Constituição existe para o povo brasileiro? Não existe. Isso, para mim, é a coisa mais grave, que o STF até hoje não conseguiu resolver nessa briga entre Congresso e Executivo, que, inclusive, a gente falava aqui mais cedo sobre a questão do orçamento, né? Sobre prioridades do orçamento, sobre o que a gente deve fazer. Mas teve uma outra coisa que você falou no final, que agora me fugiu. Você falou bem no finalzinho agora. Do decídio? Não, Você fez a primeira parte do STF. O preço da liberdade. O preço da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, eu penso que é o seguinte, ela é algo inegociável. Nós não podemos negociar a liberdade de expressão. Em 2 aspectos. Nós não podemos negociar a ideia de não tê-la e nem de banalizá-la a ponto de torná-la um instrumento de crime. Um aval para cometer crimes. Não faz sentido, é um conflito com o Código Penal e com a Constituição a ideia de que eu posso usar a tese da liberdade de expressão para cometer um crime contra pessoas, para incentivar a violência contra pessoas. Mas existe lei que pune quem faz isso. Exato. Porque eu pergunto para você o seguinte, e aí já temos discutido isso inúmeras vezes aqui com o Narciso. Quem é que vai ser o censor do que eu posso ou não dizer ou fazer? A lei. A lei. É a lei. E não proibir que eu diga. Não, mas veja, ninguém está proibido de dizer. Não, ninguém está proibido de dizer. Só que o problema de quem está discutindo isso é de que as pessoas não querem que a lei seja aplicada. Quando ela diz. Então, assim, você diz e encara a lei. Eles dizem que a liberdade de expressão tem que ser relativada. Não. Tem que... Sim, essa é a discussão de hoje. Regulamentação das redes sociais, das big techs. Regulamentação, não é nem regulação. É regulamentação, é regulamentar. Eles chegam ao ponto de processar parlamentar que fala dentro da Câmara. E aí? Não, eu não conheço nenhuma coisa assim. Eu conheço parlamentares que foram processados por crimes que cometeram. Por crimes de incitação ao ódio, por crime de racismo, por crime enfim, por diversos tipos de coisas. Porque é o seguinte, a gente concorda. Veja só, não há uma divergência entre o que a gente está dizendo. O que eu concordo contigo é o seguinte, Osmir. Não pode haver um patrulhamento. Eu sou contra patrulhamento. Perfeito.
Eu sou contra patrulhamento. Agora, eu não posso ter uma casta de pessoas que estão autorizadas a romper a lei. Eu não posso, mesmo sendo parlamentar. Mas ninguém tem... Então, mas veja como a gente concorda. Eu penso que todo mundo pode ter o direito de dizer tudo, assim como todo mundo deve estar submetido à lei. Claro. E se a lei diz que algo que você diz e provoca uma consequência criminosa deve ser julgado pela lei, ela tem que ser. Concordo plenamente. O problema é que essa turma, boa parte dessa turma que questiona a liberdade de expressão, não quer que a lei seja aplicada quando ele comete o crime. Exatamente. Esse é o debate. Não, mas a discussão nossa não é essa. Aliás, eu tenho dito com muita constância. Você tem que permitir, você disser o que bem entender. Agora vai responder pelo que disser. Isso, pronto. Ponto final. É isso. E aí você tem o judiciário da sua totalidade, o Supremo como guardião da Constituição, para olhar, julgar e aplicar a lei. Ninguém vai me dizer que eu sou brisolista, né? Não, de jeito Ninguém vai me dizer. Mas tu já foi do... Aliás, atualmente é do PT. Não, Miro, eu saí da política com vergonha. Amanhã vai sair um artigo meu, quando eu estou falando sobre a nossa podridão partidária. Daqui a um mês, vai se abrir uma tal de janela partidária. É outra indecência. O nome já está correto, porque Pra mudar de partido. você não entra em nenhum ambiente pela porta. Você Pela entra janela. Boa. Aí nós temos, Tinha aí eu pensado nisso. citei dois, e o pior é o seguinte, eu cito uma pessoa que eu já votei 2 vezes nele para presidente da República. Votei nele para não votar em Lula e votei nele para não votar em Fernando Cardoso. Votei em Ciro Gomes. Ciro Gomes acaba. E tem uma coisa, as pesquisas de ontem já dão em primeiro lugar para o governo do Ceará, absoluto. As pesquisas de ontem. E do Instituto Quest. Ciro Gomes completou 10 filiações de partidos diferentes. Se perdeu, na minha opinião. Aí eu estou comparando ele e o Bolsonaro também, Sim. que atacam 10 partidos políticos. Eles tornaram banal o matrimônio conjugal e o matrimônio social, porque também todos os três já tiveram 3 mulheres. E ambos já tiveram 10 partidos políticos. Ou nós instituímos no Brasil uma legislação que se você trocar de partido, você deixa o mandato com o partido, porque você é eleito pelo partido. É a legenda do partido que elege. Mas hoje é assim, Narciso. Você colocou bem essa excrescência da janela. Eu acho uma excrescência. Mas hoje, quem sair, digamos, aqui o André Camargo, vereador, se ele sair do PT e for pro PV, o PT pode reivindicar. Fora da janela. Fora da janela. Fora da janela, fora da claro. janela. Fora da janela. Ora, Que devia ser as portas de fundo, quer dizer, não janela. quer dizer que quando você se casa com uma mulher, ela tem direito a passar 6 meses cometendo infidelidade? Mas sabe o que isso demonstra? Mais do que tudo, aquilo que eu falava logo no início. Demonstra que as relações políticas, elas deixaram de estar calcadas em projetos de sociedade, projetos de país. Por quê? Eu penso o seguinte, Narciso. Eu escolhi a militância no PT, não foi para disputar uma eleição. Eu escolhi a militância no PT porque eu acredito que está abrigado na luta do PT, na luta dos trabalhadores, na organização do Partido dos Trabalhadores, a visão de mundo que eu tenho. E é por isso que eu estou lá. Eu tenho oposição no PT? Tenho. Eu tenho divergência no PT? Tenho. Eu tenho briga interna no PT? Tenho. Todo mundo tem. Todo mundo vive isso no PT. Aliás, o PT é um mundo que tem todo tipo de divergência. Agora, eu não vou sair de lá, porque eu acho que ele é fruto de uma mobilização, de uma organização popular que tem um propósito, uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Né? O que acontece é que os partidos boa parte deles, viraram instrumentos... De negócio. Exatamente. De negócio, de você buscar o melhor caminho para ter mandato. E de fazer dos mandatos... poder. E de fazer dos mandatos instrumentos de lobby, instrumentos de construção de acordo político e, inclusive, de busca de benefícios pessoais. É isso que, infelizmente, no Brasil hoje, essa é a realidade. O Osmir falou aqui no início sobre o pior congresso da história do Brasil. É real. Nós temos o pior congresso da história do Brasil. Olha, só para você ter uma ideia, e esse quadro vem se degenerando. Sim. E o Osmir vai ter que confirmar comigo que ele também
já sabia desse detalhe. Certa vez, quando Ulisses Guimarães presidia a Constituinte, que aquilo é que era autoridade. Ele deixava todo mundo brigar, assim, quando ele dizia, vamos votar! Aí todo mundo se calava. Respeito, né? Aí uma vez um jornalista foi reclamar, presidente, esse Congresso está muito esculhambado, esse Congresso está muito desrespeitoso. Ele disse, espera o próximo. Espera o próximo. Então, é isso não é, aí. Osmir? Então, o que está acontecendo... É verdade, você tem razão. Porque, na realidade, vamos lá, voltando, que eu não me meto a criticar o Supremo Tribunal Federal. Até porque eu não tenho autoridade para prender nenhum deles. Agora ele tem para mandar me prender. É isso que eu quero dizer. Mas nós não temos idade mais de ter medo. Não. Sim, não, escute. O senhor conclui daqui a pouco. Não, só para concluir. Então, o que é que acontece? Se o nosso Supremo chegou no ponto que chegou, ninguém do Supremo está lá indicado pelo presidente. O presidente sugere o nome. A aprovação é do Senado. Então, o Senado que cria a responsabilidade e tem a coragem. Porque em 120 anos de República, só no governo Floriano Peixoto, um ministro do Supremo foi afastado da função. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Até já! Você perguntou eu. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura, sempre com apoio da Ótica Moderna, que leva a modernidade até no nome. Registramos aqui a presença do Gabriel Fornec, ex-vereador, e também do Paulo Murilo, o Paulinho. Sejam bem-vindos, ok? Boa noite. Fazendo parte da assessoria do vereador. Doutor Narciso, o senhor concluiu, não foi? Então, Osmir. Não, ele parece que tem que responder, não? Ele vai fazer algumas considerações a respeito do que ele falou. Mas exatamente, porque eu já tinha feito. Na verdade, ele estava fazendo uma complementação ali na minha fala, né? Mas eu concordo, Narciso. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele cumpre... Ele é uma instituição da democracia. A gente precisa defender a existência e a permanência do Supremo. Nós precisamos discutir muita coisa. Nós não podemos ter interdição de nenhuma discussão no Brasil. Se a gente quer ter uma democracia plena, a gente precisa... E tudo precisa evoluir. Será que em algum momento a gente vai mudar a forma de escolher ministros? Pode ser que a gente mude a forma, entendeu? Será que a gente vai evoluir? É isso que eu quero entrar. Pode ser que a gente vai evoluir, por o exemplo... O nosso modelo de escolher ministro do Supremo é o mesmo dos Estados Unidos. É o mesmo, Mas o nosso é equivocado também. Mas assim, o próprio Congresso Nacional, como é que a gente vai mudar essa relação de um Congresso Nacional? Entendeu? Para que ele seja mais a cara do povo brasileiro, da diversidade do povo brasileiro. A gente tem que pensar isso tudo. Mas tem um modelo simples, que eu acho que o Congresso já deveria ter aprovado há muito tempo. Ministro do Supremo e do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, deveriam vir de juízes de carreira. Você não pode pegar meu advogado, porque ele foi meu advogado, e colocar lá, ele não está nem preparado. Mas é que esse Toffoli não conseguiu passar em nenhum concurso para juiz. Parte desse princípio. Pega juízes de carreira que passaram, que fizeram cursos antes de assumir, e manda 3 nomes lá para o presidente da República. O presidente pode ser desembargador, pode ser juiz, pode ser... Manda lá, o presidente escolhe um e manda para o... Porque é esse tipo de modelo hoje no Brasil que você beneficia o meu compadre, né? O meu amigo. Isso é um modelo altamente desgastante. Agora, se vem de juiz de carreira... mas juiz de carreira... Errar todos nós podemos, porque nós somos humanos. Natural. Esse, para mim, seria um modelo mais adequado para o Brasil de hoje. O Camargo. O meu Rio Grande do Norte, que eu sempre me ligo da política do Rio Grande do Norte, até porque os governadores de lá, a maioria deles estudaram comigo, foram alunos no ginasial e primário junto comigo.
E o Rio Grande do Norte passou 50 anos. Duas famílias se revezando no poder. Alves contra Maia, Maia contra Alves. Cada um teve 8 governadores. Aí foram se desgastando. Aí se juntaram as duas, Alves e Maia. Na eleição deste ano, agora, lá no Rio Grande do Norte, não tem nenhum Maia, nenhum Alves candidato a cargo nenhum. Então, Osmir também gosta muito dessa expressão. Parece que houve lá uma fadiga do material. O Acre e o Rio de Janeiro, olha que coincidência da história política desses dois estados. Há 10 anos atrás, São Paulo, o prefeito era do PSDB, os governadores do PSDB, os senadores do PSDB, aqui no Acre também. Nós chegamos aqui sem nenhum demérito ao Geraldinho Mesquita, sem nenhum demérito, até porque eu gosto muito dele, mas chegaram a eleger Geraldinho Mesquita, senador da República, porque era do PT, aliado do PT. Aqui no Acre, o definhamento, que tem que reconhecer, se vai ressurgir, se vai se refortalecer, aí o problema é lá. O Acre também entrou no processo de fadiga de material do ponto de vista político? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mesmo considerando que nós temos ainda lideranças que construíram esse processo e que ainda têm muita interlocução com o povo. Muita interlocução com o povo. Quando você vê qualquer pesquisa que você coloca, um Jorge Viana, ele tem, se você colocar ele numa candidatura ao governo, ele vai ter mais de 25% das intenções de voto, 25%. Quando você coloca para um Senado, ele está ali, nesse primeiro momento, em que está tudo muito dividido, disputando uma segunda vaga. Então, existe uma referência nesses quadros ainda nossos, né, que viveram esse processo. Eu acho que a fadiga material ela está muito mais ligada à ideia de um projeto do que era a Frente Popular do que necessariamente a um outro quadro, né? A um outro quadro efetivamente. Eu passei esses dias, até fiquei surpreso, a quantidade de pessoas que diziam, rapaz, quem tem que ser nosso candidato a governador é o Binho. Memória das pessoas sobre o Binho e o governo do Binho, né? Eu encontro gente, o Tião, por exemplo, eu acho que é muito injustiçado aqui no Acre. As pessoas fazem críticas ao Tião de uma forma como se o governo do Tião fosse uma tragédia. Pessoal, eu vivi o governo do Tião. O governo do Tião foi um bom governo, com muitas entregas. Eu faria uma ressalva, posso? Pode. Eu dividiria o governo do Tião Viana em duas partes. O primeiro mandato foi muito bom, eu diria. E o segundo mandato, politicamente, foi péssimo. Eu penso o seguinte, Osmir, o Tião foi o governador dos nossos que enfrentou a crise política que se estabeleceu no país. Foi o Tião que enfrentou isso. O Tião enfrentou a crise financeira que começa em 2008 e que se agudiza a partir de 2011. Agudiza mesmo de forma profunda a partir de 2011. O Tião enfrentou aqui crises com o fechamento da estrada naquela enchente. A maior enchente da história do Acre o Tião enfrentou. E o Tião foi o governador que entregou 14 mil casas populares no Acre. Entendeu? Entregou 14 mil casas populares no Acre. Se hoje a gente fala de industrialização no Acre, na cadeia produtiva, para além do boi, se a gente fala de porco, se a gente fala de aves, se a gente fala de peixes, se a gente fala de castanha... Quase tudo no primeiro mandato. Não, mas independente disso, a gente pega um mandato de 8 anos. O segundo mandato do Tião viveu problemas, mas não foi um mandato sem entregas. Teve entregas. Teve entregas importantes. Entendeu? Para mim, o Instituto da Reeleição foi a coisa melhor vinda na política brasileira. Porque ela premia os bons e castiga os maus. É tanto que, há 140 anos nos Estados Unidos, e você pergunta, se admira os Estados Unidos, eu não posso admirar os Estados Unidos, que um país que elege Trump presidente, eu não posso ter admiração. Mas você vê, o Instituto da Reeleição o que a gente chama de mandato, praticamente certo. Sim.
O único presidente que no mandato não se elegeu nos Estados Unidos Foi o Trump. foi o Trump. Aqui no Brasil, o único presidente que no mandato Bolsonaro. não conseguiu foi o Jair Bolsonaro. Por quê? O povo, naturalmente, gosta da mudança. A mudança é carismática. Agora, uma pergunta que você fala. Isso, faço. Que eu faço? A última de um dia. De onde vem o carisma do governador Gladys Cameli? Rapaz, boa pergunta. Olha, o Gladson é uma coisa que a gente precisa buscar entender essa relação dele com o povo. O fato que ele tem uma relação com o povo, que ele, de certa forma, as pessoas não avaliam o Gladson pelo seu governo. As pessoas não avaliam o Gladson pelo governo dele. As pessoas avaliam o Gladson pela relação pessoal, por ele ser um cara legal, por ele ser isso, ser aquilo, como algumas pessoas dizem por aí. Que não me interessa na posição de governador. Eu não tenho nenhum interesse em ter um governador gente boa, legal, engraçado e tal. Eu tenho interesse de ter um governador competente, capaz de liderar, capaz de fazer bons investimentos e tal. É essa a minha busca. É isso que eu penso que a gente precisa enquanto povo, né? Agora, o que de fato constitui essa simpatia do povo do Acre pelo Gladys, pela essa forma dele, eu não consigo te responder de forma objetiva. Eu não consigo, né? Eu tenho muitas críticas ao governo do Gladys, faço elas de forma aberta, absolutamente democrática, né? Eu acho que é um governo de muito poucas entregas, com baixíssima capacidade de investimento. Pra você ter uma ideia, a gente está investindo menos de 3% do PIB hoje. Nenhum lugar cresce sem investir mais de 10% do PIB por ano. A gente está investindo, o governo do Gladys tem uma capacidade de investimento daquilo que ele projeta no próprio orçamento de cerca de 30% somente. É o que tem acontecido, os números. Eu não estou inventando nada, pode buscar os números, está lá nos resultados do governo do Gladys. E eu penso que é um governo que fez com que o Acre se instalasse num ambiente de absoluta desesperança, tanto que as pessoas foram embora. Muita gente foi embora do Acre, né? Porque a gente passou um momento tem passado um momento de muita dificuldade aqui. Eu gosto de fazer o debate por essa perspectiva, pela perspectiva do que efetivamente de resultado a gente tem num lugar como esse. Eu penso que o carisma de uma outra pessoa, ela é fundamental para a gente discutir na política. Ninguém que está na política pode ignorar Você conhece o livro O Poder do Carisma? Não li ainda. Então leia. Vou ler. Leia. Não, isso é fundamental. Aliás, se a gente for discutir isso, a gente tem que lembrar do carisma do Jorge, do carisma de outros governadores e de governadores que não tinham lá tanto carisma, né? E de deputados e de parlamentares que têm muito carisma. Mas eu penso que a gente precisa botar o Acre num debate mais profundo. De repente você já usou hoje várias vezes, e eu tenho um amigo que escreveu, eu botei uma fotografia minha, do Pacífico e de outros, um palanque Muda Brasil, que foi a luta pelas eleições diretas no Brasil. Sim. Eu coloquei... Legal. Aí o rapaz colocou lá, um amigo colocou lá, o Osmir no passado era progressista. Aí eu respondi para ele, não, progressista é que quer progresso. Claro. E eu continuo sendo progressista. Claro. Porque houve uma apropriação indevida de que o pessoal de esquerda é o progressista. Os liberais, não sei o que eles são antiprogressistas. E os da extrema-direita são conservadores. Mas eu queria aqui... Sendo que todos são Já conservadores. está no final, não, Muniz? Dá tempo de fazer ainda a pergunta. Não é pergunta. Eu Se queria você ler conseguir abrir aí. Eu sou admirador de Roberto Campos. Você também. Né? Aproveitamos muito. Eu, por exemplo, tive a honra de ser deputado junto com ele. Ele foi senador, depois foi deputado. E sempre que ele ia falar, eu ia para perto para ouvi-lo. Aí ele diz aqui uma frase interessante. Ele diz que, abre aspas, é divertidíssima a esquizofrenia de nossos artistas e intelectuais de esquerda. Admiro o socialismo de Fidel Castro, mas adoro também 3 coisas que só o capitalismo sabe dar: bons cachês em moeda forte, ausência de censura
e consumismo burguês. Aí ele conclui: são filhos de Marx numa transadúltera com a Coca-Cola. Não, olha, quando nós éramos constituinte, o Roberto Campos era também. Também. Eu não sei como é, meu Deus do céu. E era do teu partido. Era do meu partido. Como é que um homem conseguiu... E naquela época ele já estava com 80 e tantos anos. 80 e poucos anos. Ele era o único sobrevivente no mundo inteiro que tinha assinado o acordo de Bretton Woods. Era o único vivo. Ah, é? Era o único vivo. Como embaixador. Mas a frase mais bonita, de mais sentido, de Roberto Campos, e que eu hoje passei a seguir, eu e toda a minha família. Quando perguntaram, porque ele foi senador pelo Mato Grosso do Sul, depois deputado federal por São Paulo, e já tendo sido embaixador na Alemanha. Foi tudo. Em todo canto. Aí perguntaram a ele como é que ele definia a política. Ele disse: a política foi a amante que eu mais amei e a que mais me corneou. Eu acho assim, colossal. Colossal. Mas olha, só para... Desculpa. Opa, não pode. Posso rapidamente? Isso. Sobre essa questão interessante, essa frase do Roberto Campos que o Osmi colocou, eu penso o seguinte, Osmi, há uma dificuldade muito grande de compreensão e de uma discussão profunda sobre essa ideia de qual é esse capitalismo que a gente vive, de qual é o caminho que a gente precisa construir, né? De que, de fato, de que socialismo é esse que se propõe. E há uma ideia falsa de que a divergência entre capitalismo e outros modelos, como, por exemplo, o próprio socialismo ou o comunismo, que seria a forma mais radical dessa ruptura, fosse uma briga entre quem gosta e quem não gosta de dinheiro. Isso não é verdade, nunca foi. Né? Isso nunca foi verdade. O capitalismo ele tem um princípio e os outros têm outros. O capitalismo tem um princípio de acumulação, um princípio de uma economia verticalizada e não planificada. Enfim, é isso. Né? E as discussões sobre como é que esse capitalismo se molda ao longo da história, ela é fundamental. Nós vivemos no capitalismo. No Brasil, nós vivemos num capitalismo absolutamente profundo. Né? E agora, os meus companheiros da esquerda radical vão comer meu fígado. Mas hoje, o que a gente discute é como é que a gente faz com que esse capitalismo ele seja menos cruel e menos excludente com as pessoas. Essa é a discussão. Desigual. E menos desigual. Né? Essa é a discussão mais profunda. Não há, efetivamente, no Brasil, por isso que eu disse que há uma falsa disputa ideológica, uma proposta de ruptura com o capitalismo. Não há. Não há uma proposta de implantação de nenhum partido, de implantação do comunismo, efetivamente do socialismo. Hoje, mas aí no queria debate pedir político. muito. Eu gostaria que os partidos que perderam, como disse o Narciso, eu também reafirmei, a sua identidade, apresentassem um projeto Brasil, um projeto de desenvolvimento nacional, que inclusive acabasse com essas desigualdades regionais gritantes, aviltantes. É isso mesmo. Isso é fundamental. Essa lógica, a tese da meritocracia, que é uma tese que unifica tudo, né? Diz, não, todo mundo avança pelo mérito. Isso se estende também para essa lógica regional. Né? É uma lógica de que, assim, ora, o Sul trabalha para sustentar o Nordeste, então o Nordeste tem que ser pobre mesmo. Esse é um discurso que sustenta a desigualdade entre o Nordeste e o Sul e o Sudeste, que sustenta a desigualdade com a Amazônia, com o Norte, que a gente tem que romper com isso. Não é assim. Nós estamos discutindo um projeto de nação, de país, e não um projeto onde cada um se organiza a partir do seu lugar. Então, acho que esse é o grande desafio que está colocado para todos nós. Né? A gente precisa superar isso e encontrar uma forma de... Deixa eu dar uma informação que você deve ter errado. Eu me despeço. Estourou já 5 minutos. Não, eu me despeço depois dele. É o seguinte, na Constituinte, está aqui o Narciso como testemunha, as grandes discussões não foram nem ideológicas Sim. e nem partidárias, não é isso, Narciso? As grandes discussões foram regionais. Sim. Porque se depender de São Paulo, vai tudo para São Paulo. É isso. Se depender de Minas, vai tudo para Minas. Essa Zona Franca de Manaus sofreu, porque andou na peinha para
Hein? Aquele, como é o nome? Aquele que foi ministro lá. Aquilo era um defensor intransigente para acabar com a Zona Franca. Não. Eu fiquei até com raiva desse cara, que até o nome já esqueci. Né? E foi candidato a presidente da República, inclusive. Né? É de São Paulo, era senador para São Paulo. Lembra já. É. Ele não queria acabar com a Zona Franca. Né? Queria acabar com a Zona Franca, queria que São Paulo tivesse 160 deputados, e o Acre só tinha 2. Há quem esteja fazendo esse discurso hoje de novo. Exato. Há quem esteja fazendo esse discurso hoje de novo. É isso que nós, do Acre, devemos ter. Por exemplo, quando eu fiz aquela emenda, anulando o Tratado de Petrópolis, eu não fiz brincadeira, não. Não estava lá para brincar, pô. Eu não fui eleito para brincar. Brincar, eu ia para um parque de diversões. Eu fiz como o maior protesto que eu poderia fazer, uma criança poderia fazer, pelo abandono em que deixaram esse Estado. Na época que nós assumimos lá, André, não tinha nem a estrada ligando Porto Velho a Rio Branco. Foi nós que começamos e nós concluímos. Nós, que eu digo, durante o governo Sarney. A bancada toda unida, toda. Independente de esquerda, direita ou centro. Entende? A gente vendeu nosso voto em troca disso. É verdade, é verdade. E eu confesso publicamente também. Vendemos o voto ao Sarney para construir a estrada. Os 5 anos de Sarney foi trocado. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Obrigado por você estar presente aqui. Você é uma inteligência rara não, boa, dentro do PP. Eu estou lendo demais. E estou apaixonado pelo assunto da moda no mundo inteiro. A economia da atenção. E nós... Economia da atenção. E o mundo vai encontrar o caminho, e neste particular a internet vai ajudar muito, quando o mundo todo... Por exemplo, a gente admitir o que o Trump fez antes de ontem em Davos, querendo acabar com a ONU, instituir um conselho universal dele, né? Onde ele sozinho tem o poder de veto. Hein? É uma maluquice. Então, é meio psicopata. Total. Então, Camay, prazer, e você volta outras vezes aqui também. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Muito bem. Vereador, foi um prazer conversar contigo. Parabéns pelo trabalho na condição de presidente regional do partido e, sobretudo, na condição de vereador. Parabéns. Foi um prazer conversar contigo. Suas considerações finais. Obrigado. Bem, eu queria primeiro agradecer a vocês, e para mim é um privilégio vir aqui fazer esse debate, essa conversa. Eu estou sempre à disposição. Eu costumo dizer, Narciso, Osmi e Muniz, que eu não nego um chamado da imprensa. Não nego. Para qualquer assunto. Para mim não tem assunto espinhoso. Porque senão, se for para ficar com medo de discutir as coisas, é melhor sair da política. Melhor sair da vida pública. Entendeu? Então, assim, pode ser que tenha coisa que a gente tenha posição divergente, que eu não queira responder e que eu não queira dizer, mas eu não fujo de debates, porque eu acho que é fundamental a democracia e a expressão, a possibilidade de comunicação e a prestação de contas de cada político, ela é fundamental, cotidianamente. Né? A nossa vida é pública e deve ser aberta, as nossas opiniões também. Né? Então eu queria só dizer para vocês que eu fico muito satisfeito de vir aqui, de fazer esse debate. Me chamem sempre que puder. Vou fazer de novo a mesma cobrança da outra vez. Quero vir aqui para a gente falar do Acre. Quero falar do Acre, mas fica aí a critério de vocês quando quiser. Um dia desses até vi um rapaz entrevistado aqui, o Calegari, eu gosto dele, acho que é um cara inteligente, e eu vi uma coisa que ele disse que eu falei, rapaz, eu quero bater um papo com o Calegari sobre isso, porque eu acho que muita gente precisa conhecer a vida real do povo. É uma coisa que eu mais tenho questionado. Aliás, eu penso, por exemplo, que o Bocalon, nosso prefeito, ele está muito distante da vida real do povo. Por isso que eu critico, por isso que eu faço críticas. Por exemplo, o Calegari disse aqui nessa mesa que as pessoas que tiveram isenção de imposto até R$5.000 já recebiam isso de volta a partir da questão de saúde e educação. Quem foi que disse para ele que quem ganha R$5.000 paga plano de saúde e educação privada? A vida real do povo não é desse tamanho. A gente precisa mergulhar e entender as camadas populares. Mas o Calegari, ele é ultradireitista,
ultra-trumpista e ultra-bolsonarista. Pois Então, é, mas eu estou dizendo isso, mas eu gosto de debater com ele. Eu acho ele uma pessoa também. inteligente. Né? E eu vi ele colocando isso e eu fiquei refletindo. Eu digo, olha, isso mostra que muita gente não conhece a vida real do povo. A realidade do cotidiano do povo. Eu ando nos bairros e eu converso muito com as pessoas sobre isso. A vida real das pessoas é muito diferente dessa discussão que a gente fica fazendo aqui nessas articulações da política. O cotidiano do trabalhador que sai para trabalhar todo dia e que enfrenta as dificuldades, ele é quem sente a ausência do Estado, a ausência de política pública, a ausência dos investimentos. É por isso que a gente precisa estar lá. Eu penso, Narciso, também que essa questão da economia da atenção ela é fundamental. A gente precisa olhar e discutir. Hoje, um jovem que pega um celular, ele faz conteúdos criativos, às vezes sem nenhuma contribuição intelectual de nada, ele fica milionário, porque ele consegue ter atenção e consegue fazer propaganda a partir dali, o que era privilégio único dos meios de comunicação de massa e dos grandes meios de comunicação há tempos atrás. Hoje, um jovem com um Instagram tem uma TV dele. Né? Claro. Eu fico ali assistindo, é a TV dele. Então, esse é um debate fundamental, assim como outros debates que a gente vai ter que ter no país. Agora, Osmito, falou uma coisa, quero só para encerrar, Muniz, eu sei que você está apertado, uma coisa interessante, você falou sobre o Tratado de Petrópolis, né? E sobre a questão do voto na Constituição. Sabe que o PT votou contra a Constituição, mas assinou, né? Votou contra porque tinha divergências, votou contra, e depois defendeu essa Constituição a vida inteira. E uma das razões que o PT... Aí eu quero fazer uma discussão sobre Ele coerência. assiste uma fotografia do Lula assinando. É isso aí. Uma questão sobre coerência. Uma das razões do PT não ter assinado a Constituição é porque o PT queria, naquele momento, que a jornada de trabalho fosse de 40 horas. Vocês lembram disso? Que ela foi estabelecida de 48 para 44 e o PT estava brigando para que fosse 40. E o PT disse, não vou assinar porque eu não vou concordar que a jornada de trabalho fique 44. Mas assinou depois. Assinou. Não vou aprovar, mas assinar. Mas assinou porque entendeu que foi o desejo da maioria e tal, e vamos lá. Hoje, nós estamos fazendo uma luta contra a jornada de trabalho 6 por 1. Né? Muniz, me dá só uma a gente partinha manteve bem a rápida. coerência. A minha dúvida é, mantenho 6-1? Mantenho 5-2, sábado e domingo, ou mantenho como os congressistas, que é 4-3, 4 de folga e 3 de trabalho? Eu sou defensor de que a gente evolua para o 5-2. Né? A gente evolua, a gente evolua para o 5-2. Mas eu pergunto, depois a gente avança. Economicamente é bom para o país? Isso vai gerar emprego, isso não vai gerar uma quebradeira no país. Quando disseram que ia acabar a escravidão, disseram que o país ia quebrar. Sim. Não quebrou. Quando foi de 48 para 44, disseram que ia quebrar, não quebrou. Quando foi para a questão da PEC das domésticas, dizia que ia quebrar, não quebrou. Então, vamos ser sinceros, o povo trabalhador que produz nesse país ainda é muito explorado. E é quem faz a riqueza desse país existir. Se a gente tiver uma jornada menor, a economia do Brasil, o setor produtivo do Brasil se adequará a isso. Se adequará. Mas ainda tem um detalhe. O 5-2 é voluntário. Mas se o dono do supermercado, se o dono remunerar do shopping center, pronto, do posto de gasolina, quiser remunerar, quer remunerar os 7 dias, o cara vai trabalhar. Vamos fazer depois um programa só sobre debate. Esse debate no placar. Que é muito bom, né? Mas, gente, eu queria... Obrigado, meu amigo. Queria agradecer a audiência, sempre muito qualificada desse programa. Agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Sempre que tiver oportunidade, me convidem, que eu estou pronto. Ok. Muito bem. Queremos aqui agradecer mais uma vez ao vereador André Camay e a você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um bom programa, porque você merece tudo isso e muito mais. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite e até lá, se Deus quiser.